dia, gente. Terça-feira e a gente está aqui para estudar, né, para comentarmos juntos o capítulo 1 do livro Esperança, né? Do Impacto Esperança desse ano. E hoje o nosso convidado é o Caê. Caê, seja bem-vindo. E Obrigado. você que está aqui com a gente pode já colocar os seus pedidos de agradecimento, de oração, que já já a gente vai orar. Caê, e aí, como é que você tá? Tô bem, graças a Deus. E você, Luísa? Tô bem também, gente, que colocou até camisa social hora dessa. Em Pra pleno quê, né? home É, office. mal acostumado aqui, trabalhando de pijama todo dia. Falei, não, deixa eu colocar uma camisa, pelo menos pra sair na live. Mas não fica assim todo Arrasou. dia aqui, não. Então, gente, vamos lá. Vou fazer uma oração inicial, por enquanto. Esse capítulo foi ótimo, né? Eu já comecei a ler um pouco esse livro e eu estou achando ele maravilhoso. E realmente tem tudo a ver com o momento que a gente está passando, né? O livro chama Esperança Além da Crise. E se você quiser ter acesso a esse livro, você pode falar com a gente que a gente manda o link, tá bom? Tem um link para você baixar. Ney, bom dia. E todo mundo que Bom está assistindo dia, a Ney. gente. Então, vamos lá. Caio, você tem algum pedido especial? Algum agradecimento? Agora eu não estou conseguindo lembrar de nenhum pedido, só por essa situação, né, que nós estamos passando, né, que inclusive é tema desse livro também, né, que a gente possa orar Sim, para que Deus tenha misericórdia de nós, né, e livre as pessoas aí que estão sofrendo com essa doença, principalmente. verdade. Bem, eu tenho um agradecimento, que ontem foi meu aniversário. E mesmo em meio a esse caos, foi um dia muito especial, um dia muito bom. E eu só tenho a agradecer a Deus, né? Por tudo isso. Mas, então é isso, vou orar, tá bom? Se você tiver algum pedido, algum agradecimento, pode colocar aí no chat, que no final teremos outra oração também, tá? Então, oremos. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por nos despertar nessa manhã. Muito obrigado, Senhor, por esse livro tão impactante e cheio de esperança, Senhor. Muito obrigado pelos seus ensinamentos. Muito obrigado por nos dar a certeza que o Senhor ainda existe, que o Senhor atua na vida de tantas pessoas, Senhor. Abençoe agora o Caê, que vai falar. Abençoe também todo esse mundo que está passando por esse momento difícil. Muito obrigada pela saúde, muito obrigada por mais um ano de vida. Continue me abençoando. E todas as outras pessoas também que estão nos assistindo, Senhor. Cuide de nós, é isso que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá, Caê. Esse primeiro capítulo ele fala sobre pandemias, pestes e profecias. Profecias. Então me Isso aí. fala aí o que você entendeu desse capítulo, quais foram os pontos chaves assim que você achou. Uhum. Então, vamos só mostrar aqui, né? Ó, o livro é esse aqui, né? Esperança Além da Crise, do Mark Finley, né? Bem conhecido aí por nós. Então, o livro aqui eu achei interessante porque ele não é um livro que foi escrito há 5 anos, há 10 anos, é um livro bem atual, né? Inclusive o autor aqui ele relata, né, o momento que ele estava escrevendo o livro ali, né, e já estávamos nessa situação de pandemia, né? E acho que por isso que ele é bem prático para os nossos dias de hoje, né? Então aqui começa falando da pandemia, né? Que um país, né, após o outro, ele foi assolado, né? Ele mudou a nossa vida, né? Muitas coisas diferentes aí, termos que a gente não estava acostumado a ouvir, né?
Queria aí que o pessoal interagisse também. Eu anotei alguns aqui, né? A questão, por exemplo, home office, né? Toque de recolher, mais lockdown. Lockdown. Qual mais aí você lembra? Termos que Gente, nós temos máscara. ouvido, Nem máscara lembrava também, de né? máscara. Aham, ninguém. Distanciamento. Distanciamento social, vacina, né? Temos ouvido bastante essa palavra, né? Ó, o Mortes pessoal também, né? comentou. Isolamento social também. Uhum. Mortes, né? Às vezes eles têm falado vidas perdidas, né? Acho que para não impactar tanto negativamente, né, a palavra mortes, mortos, eles têm usado bastante essa expressão. E eu queria interagir com o pessoal também aí, né? Em como que a pandemia ela ela afetou sua vida, né? Escreve aí pra gente. Você teve uma notícia, né, de algum familiar, de algum amigo que faleceu, ou você passou pela situação do desemprego? Como que a pandemia tem afetado a sua vida? Ó, colocaram aqui higienização das mãos também, né? Álcool gel, cloroquina, o Cloroquina. homeopatia. Essa Muitos descrição termos aí aí, foi boa, hein? muitos termos aí, né? E o que E eu vou o livro começar, traz. Caio. Foi? Eu vou falar aqui como que a pandemia o Uhum. que que ela me causou, né? Eu tive Covid, o meu foi bem fraco, graças a Deus. Mas o que eu mais senti falta foi realmente do contato social. Como a gente está sempre no meio das pessoas, era uma coisa muito corriqueira, né? Então, às vezes, eu Uhum. esquecia de dar, passava pelo cair na igreja, esquecia de dar bom dia, porque estava na pressa ali do dia de sábado. E eu assim, Uhum. beleza, depois eu falo com o Caí. Mas hoje, gente, se eu encontro uma pessoa conhecida no mercado, eu falo, oi, de longe, claro, né? Mas Aham. assim, eu realmente percebi o quão importante é a gente viver em sociedade, né? O quão valoroso são as pessoas mesmo. E apesar da gente ter os nossos recursos, né, WhatsApp, a gente ter até videochamada, e não é a mesma coisa de você estar em contato ali pessoalmente com as pessoas, né? É bem diferente, né? Isso também a gente tem sentido um pouco aqui em Sim. casa, né? Essa questão do distanciamento. E, e aqui o livro, ele fala também de que com tudo isso que a gente está passando, muitas perguntas surgem na nossa cabeça, né? Onde é que está Deus nessa hora, né? Por que que Deus não está fazendo nada? Será que é um vírus aí que simplesmente fugiu do nosso controle, fugiu do controle de Deus, né? O que que a Bíblia diz sobre isso tudo? Sobre pestes, sobre pandemia, sobre epidemias, enfim. Trata-se de um sinal, né, do fim do mundo. Até lembrei que às vezes a gente recebe muitos vídeos, assim, né, bem, às vezes, assustadores que as pessoas criam mesmo. E será então, né, onde está Deus nessa hora, né? Por que que a gente está passando por isso, né? E o autor, ele tira uma parte específica para colocar que Deus, ele não é o autor da doença, né? E aí ele recapitula lá, né? Pela Bíblia a gente sabe quem é o originador do mal, né? Ele fala do anjo, né? Do ser angelical que era Lúcifer, né? Que morava lá no céu com Deus e ele decidiu então se rebelar com o governo divino e ali ele veio então aqui para a Terra, né? Atormentar e aí ele enganou Adão e Eva, e isso que abriu a porta para a entrada de muitas doenças e muitas coisas ruins aqui no nosso mundo, né? E por que Sim. que tudo isso foi permitido, né? Porque realmente Deus, ele dá o livre-arbítrio a todos, inclusive aos seres angelicais, né? E por isso que tudo isso aconteceu, né? Eu até eu até anotei aqui, eu acabei pulando. Você pode ler para a gente, Luiz? Você está com a Bíblia aí? Vou pegar aqui agora. Então eu posso ler aqui. Então vai lendo aí enquanto eu abro aqui É, a minha.
Gênesis, só para a gente ver como é que era o retrato do mundo, né, quando Deus criou. Tá lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 31. 1:31, achei aqui. Vou ler, tá bom? Uhum. Falou bem assim: E Deus viu tudo que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e manhã, e esse foi o sexto dia. Uhum. Então aí, pensa como é que era, né? Deus viu que o que ele fez era muito bom. O que que quer dizer isso? A Terra era perfeita. Não era para ter nada disso que a gente tem hoje, né? Todas essas coisas ruins, essas tragédias acontecendo. Deus não criou a Terra para isso, né? Todos os males que a gente passa hoje realmente são frutos, né, do pecado original lá, né, no coração de Lúcifer e também pela queda dos nossos pais ali. E então o pecado é que faz a separação, né, entre nós e Deus, né? Eu queria ler um outro verso também que ele colocou que eu acho bem interessante da gente ler. Tá lá em Isaías 59, os versos 1 e 2. Isaías 59. Versos 1 e 2. Caís, você acha aí? Pode ler, por favor. Deixa eu ler aqui. Que diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então aí, né? Essa passagem bem forte, Sim, né? E o que que diz é aqui em mesmo. resumo, né? Não foi Deus que se afastou da gente, né? A gente é que se afastou de Deus, né? E esse afastamento, esse distanciamento de Deus, essa separação dele, né? Que realmente traz os males para a nossa vida, né? Também o autor coloca lá que Satanás ele usa doenças, né? Para causar dúvida na cabeça das pessoas, né? Onde é que está Deus? Deus existe? E a gente tem visto realmente que muitas pessoas, né? Infelizmente elas têm abandonado a fé, né? Achando que Deus perdeu o Sim, controle, que Deus não está no controle das coisas, que Deus abandonou o mundo aqui. E isso não é verdade, né? A gente sabe que isso não é verdade. Também o capítulo fala sobre as pestes, né? Diz que sim, a palavra pestes lá, ela é usada em três contextos diferentes. O primeiro para descrever uma doença, né, que assola porque estamos em um mundo de pecado. E eu queria que vocês colocassem aí no chat que situação aqui que você vê na Bíblia que poderia se aplicar, né, a essa definição aqui de peste, né? Quem passou por doenças ali na Bíblia que a gente pode lembrar? Eu coloquei aqui a questão lá no Novo Testamento, a gente vê muitos leprosos, né? sim. Temos também a mulher com fluxo de sangue lá, né? A mulher com hemorragia e todas essas doenças, todas essas coisas ruins, a gente sabe que foi realmente porque as doenças assolaram o mundo, né? Com o Verdade. pecado. E aí, Uma outra Caê, questão. Pode falar, Lu. desculpa. E eu Pode achei falar. interessante também que no livro falou que na Bíblia a palavra peste ou pestes aparece 50 vezes. E se a gente for olhar, a Bíblia toda tem mais de 60 livros. E tem vários capítulos, vários versículos, e incrivelmente aparece poucas vezes pestes, então, né? Então, isso mostra que, Uhum. mesmo sendo algo muito ruim, o que a Bíblia prevalece, o que prevalece na Bíblia é a mensagem de esperança, é a mensagem da volta de Cristo, né?
Então, isso é importante também, é confortante isso. E o pessoal comentou, Naamã, as do Egito, o rei Ezaquias, a Eunice comentou sobre Jó. Jó também. Valeu aí pela participação. Gostando de ver, o pessoal está interagindo bastante. Então, a Tauana colocou aí, né, das do Egito, na verdade, elas se aplicam aqui também ao segundo ponto aqui, né, a segunda maneira que ela é usada na Bíblia, né, como um juízo de Deus sobre os ímpios, para proteger, né, os que fazem a vontade dele, né, que foi justamente o que aconteceu ali, né. Os israelitas ali estavam sofrendo ali no Egito, né, e Deus, então, né, como forma de juízo ali sobre eles, Deus enviou aquelas pragas, né. E uma terceira aqui, maneira, a retirada do poder protetor divino, né, que o Senhor, às vezes, ele retira ali a sua proteção e ele simplesmente ele permite, né, que as pessoas sofram ali as consequências naturais do pecado, né? E o propósito dele, acima de tudo, né, é conduzir. Aí ele cita o exemplo lá das serpentes, do episódio das serpentes no deserto, né, que o pessoal estava lá reclamando, né, Deus estava ali querendo prover a libertação para eles reclamando, e ali Deus retira a proteção deles, então, e eles são atacados pelas serpentes, né? E o propósito daquilo tudo realmente era reconduzir eles a Deus, né? Para que eles olhassem realmente para o poder protetor ali de Deus sobre eles. E aí, também o autor fala sobre a questão dos desastres naturais, né? São muitos os desastres ali, os sinais que Cristo descreveu. A gente tem muitos sinais descritos em Mateus 24 e também ali em Lucas 21, também fala de epidemias, né? Fala de fome, de guerras, de terremotos, e a gente tem visto tudo isso, né? Assim, a gente vê isso há muito tempo na história dessa terra, mas a gente tem visto que as ocorrências elas estão mais frequentes, né? E o novo coronavírus a gente pode ver não como o sinal, né? Às vezes as pessoas começam a espalhar, não, Jesus vai voltar semana que vem por causa do novo coronavírus, né? Mas ele não é o sinal, né? A gente sabe que tem muitos outros sinais para se cumprirem antes da volta de Cristo, né? Mas ele pode ser visto como um dos sinais, né? Ele se inclui ali na parte de epidemias, né? Que fala ali em Lucas 21, né? E já é um alerta, né? sim, é um alerta ali para nós. E no fim das contas aqui, o que é o resumo do capítulo, né? O resumo do capítulo, na verdade, é que Deus ele não perdeu o controle das coisas. Tudo isso que a gente está passando é realmente o cumprimento, né, das profecias que a gente vê em toda a Bíblia, né? E tudo o que a gente está passando, apesar do nosso sofrimento aqui, né? Deus ele promete não nos abandonar. A Bíblia é cheia de promessas, né? A Bíblia não promete que os bons, né, aos olhos de Deus só vão passar por coisas boas, né? Os ímpios, né, aos olhos de Deus só vão passar por coisas ruins. Inclusive a gente vê muitos ímpios, né, digamos assim, prosperando, né? E às vezes algumas pessoas que aos nossos olhos são justas, né, a gente vê, né, sofrendo, né, passando por tribulações, né. Salmos 23 lá fala, né, que a gente vai passar, né, pelo vale da sombra da morte, né, mas mesmo nesse vale, Deus ele vai estar conosco, né, e a gente não enxerga como Deus enxerga, né, Deus ele vê lá o final, às vezes a gente vê o final só aqui na terra, né, mas Deus ele é onisciente, ele vê a eternidade, né, e às vezes a nossa visão realmente ela é muito limitada. E a mensagem, aí eu lembrei até de algumas situações da Bíblia também que eu só queria colocar aqui, né? Por exemplo, José, né? Por que Deus permitiu que ele sofresse, né? Daquele jeito, né? Que ele foi vendido ali pelos seus irmãos, né?
E depois, o que a gente vê na história, né? Ele foi o salvador ali, né, da família dele, né? Pela posição Sim, que ele ocupou ali na terra do Egito, né? Lembrei também da história de Moisés, né? Você fala, nossa, Moisés sofreu tanto com aquele povo ali, aguentando aquele povo reclamando o percurso todo ali à terra prometida. Nossa, Deus deixou ele morrer ali antes de pegar a recompensa ali, né? E por sim. quê, né? Moisés, né, ele foi levado para morar com Deus no céu, né? Olha que privilégio, né? E a gente se visse só a parte terrena aqui, né, terrestre, fala, nossa, que Deus injusto, né? Fez ele passar por todo aquele sofrimento e não Verdade. deixou ele usufruir das bênçãos ali, né, da terra prometida, né? É, lembrei também aqui de uma situação que a gente passou lá em Formosa, né? Que a gente perdeu dois amigos queridos lá da igreja que eles trabalhavam muito para a igreja, assim, estavam fazendo a obra. E um dia eles estavam no acampamento, saíram para buscar gás, e aí eles sofreram um acidente, e os dois faleceram na hora, né? E aí todo mundo, né, na hora, assim, né, por que Deus permitiu que isso acontecesse, né? E a gente, a tendência é culpar a Deus, né, assim, pelas coisas Sim, ruins que acontecem, né? E aí começaram a surgir, né, os comentários, né, de que um desses amigos, ele até tinha falado assim, nossa, eu estou num momento tão bom com Deus na minha vida que ele poderia me levar hoje mesmo, né? Então tem coisas que a gente não entende, né? Os motivos realmente de acontecer, mas Deus sim, conhece, né, o coração das pessoas, né? Então a mensagem, né? Eu falei bastante já para a gente fechar. A mensagem, então, do capítulo é que a gente continue confiando nas promessas de Deus, né? E a maior promessa, né, a maior esperança, como o livro diz, né, que realmente é a volta de Jesus, né? É a restauração por completo da terra ao estado ali original que Deus queria, né? Uma terra perfeita, sem pecado, sem morte, sem choro, sem dor. É isso o que realmente Deus quer, né? Ele quer que a gente viva eternamente feliz, né? E a mensagem, então, para hoje é essa, que apesar de todas as dificuldades que a gente tem passado pela questão da pandemia, a gente que a gente tenha a certeza, né, que Deus ele não perdeu o controle da história, né? E a história realmente ela vai ter um final feliz, né? Lá na eternidade, quando a gente estiver morando para sempre com o nosso Deus. Amém. sim. Amém. Realmente, Caê. É confortante saber que mesmo em momentos difíceis, Deus não distancia da gente, não faz distanciamento social da gente. É, ele não, ele não se recolhe para nós, muito pelo Uhum, contrário, ele sempre está atento a tudo isso. E a nossa esperança é isso mesmo, que tudo tem um propósito e que as coisas boas, as melhores coisas não vão acontecer aqui na Terra, vão acontecer quando Jesus voltar, né? É importante a gente ter isso uhum, em mente. O coronavírus é sim uma coisa muito ruim, mas é só o princípio das dores. Aqui nessa Terra a gente uhum. não pode esperar coisas muito melhores, né? Em Apocalipse fala que terão outras, que terão guerras, que terão mais fome ainda, que terá mais pobreza ainda, que terão outras pandemias, e a gente tem que se apegar cada vez mais no Salvador desse mundo e na esperança maravilhosa que tem na Bíblia, né? E só uma curiosidade que ontem eu fui pesquisar um pouco, um dos temas mais pesquisados aqui no Brasil no Google ano passado entre os entre os 5 primeiros, a volta de Jesus foi o tema mais pesquisado no Google aqui no Brasil ano passado. Então, às vezes, os momentos difíceis pedem que a gente se conecte ainda mais com Cristo, né? Então, esse é o convite dele, é uma ótima oportunidade para a gente se apegar mais a essa esperança, a esse Salvador, né? Então, Caio, é muito boa a sua participação aqui, muito obrigada, foi Valeu, ótimo. obrigado Várias também pessoas pela ajuda aqui. aí, pela interação.
E a todos que Muitas estão no pessoas aqui chat também participando. comentando. Isso. E aí, Caí, vamos fazer uma oração para a gente terminar, por favor? E aí eu quero que você ore por todas as famílias das pessoas que estão aqui nos assistindo. Tem vários nomes aqui. A Silvânia Nunes pediu para pedir a Deus o batismo do Espírito Santo. Então, é isso. Vamos orar por todos esses pedidos que foram feitos aqui no chat. Foram feitos muitos, mas o Caê vai orar por todos de uma maneira geral. Tá bom, gente? Muito obrigada a todo mundo que participou. Tenha uma ótima terça-feira. E é isso. Na paz do Senhor. Vamos orar? Vamos orar então. Bondoso Deus, muito obrigado ao Pai por mais esse dia que o Senhor está nos dando, porque temos a oportunidade, ó Pai, de estarmos aqui estudando a Sua Santa Palavra, de estarmos aqui entre amigos, congregando, buscando o Espírito Santo, buscando a Tua presença em nossa vida. Ó Pai, nós sabemos que nós estamos passando por uma situação muito complicada na Terra, a questão dessa pandemia. Infelizmente, muitas vidas ceifadas pela doença. Mas, ó Pai, nós temos a certeza de que o Senhor, apesar de todas as coisas, o Senhor está conosco. O Senhor tem o controle da história e o Senhor tem algo muito melhor do que essa terra aqui preparado para cada um de nós. Nós sabemos, ó Pai, que o Senhor inclina os seus ouvidos para ouvir as nossas preces. E nesse momento, ó Pai, eu gostaria de colocar na Tua presença a vida de cada pessoa aqui que está participando dessa live, que está assistindo, a vida também da família dessas pessoas. O Senhor conhece a cada um, o Senhor conhece o que cada família está precisando nesse momento, quais são as angústias, quais são as aflições. Que o Senhor esteja, ó Pai, com cada pessoa e com cada família aqui representada. Te pedimos, ó Pai, pelo derramamento do Espírito Santo, Senhor. Nós sabemos que só Ele pode nos dar força para seguir adiante. Ele é o nosso consolador, é Ele quem preenche o nosso coração e mantém viva no nosso coração a esperança do breve encontro com o Senhor Jesus nos ares. Esteja então, ó Pai, conosco, que nós continuemos firmes na nossa caminhada rumo ao céu. Proteja e guarde a vida de cada um aqui e nos dê um dia abençoado na Tua presença. É isso que eu te peço e agradeço, em nome de Cristo. Amém. Amém. Muito obrigada, Amém. gente. Se você quiser baixar o livro, é só acessar aí o link, tá bom? Amanhã tem mais no mesmo horário, 7 horas da manhã. Tchau, Caê. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigado, Luísa. Obrigado a todos. Fiquem todos com Deus. Um bom dia.